Vamos iniciar o estudo de hoje com uma prece. Vamos rogar a Jesus, com toda a sua pleiade de trabalhadores do bem, em cumprimento das determinações de Deus, do Pai, conforme Jesus se referia a Deus. Nos conectemos a esse bem maior. E é com muita gratidão que recebemos todas essas benesses, todos os apoios, todas as provas, as lutas diárias do dia a dia nosso. Que o estudo de hoje nos abra a mente, nos traga os benefícios do conhecimento, do esclarecimento, aos problemas do mundo, aos problemas da sociedade e aos problemas de nós mesmos, os problemas internos. Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Júnior, por nos unir aí no pensamento de oração. Obrigado às companheiras aqui conosco, presencialmente ao vídeo agora, Irma, Rose, Miriam, Rede Lourdes. Nosso agradecimento também a todos aqueles que compartilham conosco das reflexões, nos mandam observações, questionamentos, e que veem pelo YouTube, depois pelos grupos da fraternidade, os grupos, né, sociais aí da Fraternidade Espírita FEMEL. Obrigado a todos. A nossa pauta hoje, continuando depois de um bom tempo, né, algumas 3 semanas aí que nós estivemos ausentes de vocês, retornamos com a questão dos preconceitos. Hoje, especificamente, vamos conversar, e eu quero já de antemão deixar todos vocês aqui, os que estão conosco, brincava aqui, bom, temos hoje maioria de mulheres aqui no grupo de estudo, para ficarem muito à vontade para todas as colocações, todas as situações, questionamentos ou informações que possam nos trazer, que com certeza vocês têm mais que nós, a respeito da misoginia. Misoginia é uma palavra bastante recente ou moderna, assim, na nossa linguagem, mas ela sintetiza todo uma estrutura de pensamento, de sentimento, de ações, de forma, sejam culturais já de cada um dos povos, a respeito da discriminação da mulher. Obviamente, isso entende quando a gente fala assim, por parte dos homens. Isso é óbvio. Mas existe várias outras questões, inclusive, que isso acaba sendo colocado, essa forma de detração das mulheres, na
na própria sociedade parte feminina, né? Então, eu vou colocando algumas coisas durante o nosso encontro para vocês pensarem e nos trazerem o que pensam, o que sentem a respeito. Bom, a gente já ouviu falar muito, historicamente, na nossa sociedade, especialmente brasileira, mas ela é presente na grandiosa maioria, não posso dizer que na totalidade, obviamente, mas historicamente ele está presente em todas as culturas do mundo, que é a gente chamava de machismo simplesmente, que é o sentimento e comportamento. Machismo é um conjunto assim de sentimento e comportamento de superioridade por parte dos homens com relação às mulheres. Nos anos 80 para cá, final dos anos 70, mais especificamente nos anos 80, ficou famosa também uma palavra chamada sexismo, que daí já não identificava de um gênero contra o outro. Era a detração do gênero oposto, sabe, pelo outro, né? E que, na realidade, acabou se confundindo com o machismo. A misoginia, miso significa, em grego, ódio, aversão. Não ódio, talvez, na forma, simplesmente, assim, a gente não pode definir como o ódio específico a alguém ou a uma coisa. Mas é aquele sentimento de aversão ou até o de menosprezo, vai por vários, se a gente é difícil definir. Então, nós podemos conceituar que é é uma aversão à mulher, mas não é de uma maneira assim, a todas as mulheres, ou a mulher em qualquer circunstância, mas é um menosprezo, é como se fosse um menoscabar, ou a denegrir a pessoa pelo fato de ser mulher. Ginia vem do grego gine, que significa mulher. Por isso, muitos termos usam essa expressão, esse prefixo grego, né, gine, por exemplo, o ginecologia, né, que é o estudo do organismo da mulher, né, especificamente feminino. Tá? Então, gineceu é uma palavra grega muito conhecida, que era um compartimento das casas onde a mulher tinha que ficar, ela não podia circular pela casa toda. A gente já vai falar a respeito da misoginia na própria história da humanidade, né? Mas, então, é muito presente isso. Eu escrevi numa mensagem hoje o seguinte: é claro que a misoginia, que começa assim, como uma questão cultural de menosprezo ou de menor valorização do outro por ser do sexo feminino, ela é uma coisa histórica, mais do que histórica, eu considero que ela vem das origens materiais do ser humano, aquilo que no animal tem uma função útil de preservação, a hora que chega para o ser humano, com o desenvolvimento da humanidade, né, do espírito humano na Terra, ela passa a ter ela tem que ir sendo freada e modificada. E isso devido a muitas questões que nós podemos debater aqui, ela não tem sido feita adequadamente. E nós chegamos num ponto hoje de necessidade de mudança espiritual, ainda com essas questões tão materialistas que nós temos. Então, a gente vê que é sim um problema social, é um problema cultural, é um problema legal, mas nós precisamos abordar todos esses aspectos para a gente compreender e depois nós analisarmos, nós discutirmos a questão mais profundamente com relação ao espírito humano. Por que isso está presente entre nós? Porque é
se é uma questão de comportamento humano, que é o ser humano para nós? Não é aquele corpo, né? Materialismo estrutural é aquela pessoa que acredita que nasce, cresce, vive, envelhece e morre e acaba. Agora, o espírito humano, nós sabemos, nós somos milenares e somos eternos. Milenares no passado, na nossa condição humana, e eternos no futuro, na condição espiritual, né? Então, a gente precisa colocar essa questão, que é talvez o problema social mais antigo da história da humanidade, nesse prato, nessa mesa. E separar, analisar, avaliar cada aspecto dessa situação. Então, nós não temos pressa. Eu já vou me colocando dessa forma, porque às vezes o tempo que a gente tem aqui é muito pouco. E eu gostaria muito de que vocês, com questões, não precisa ser pessoal, mas da sua sensação, da percepção de vocês, todos, né? Eu brinquei aqui com relação às mulheres, mas é claro, o Júnior também, eu da mesma forma, a respeito das nuances desse problema, tá? Então, eu vou deixar inicialmente mas eu gostaria que vocês interiorizassem bastante essa questão, porque é o problema muito difícil de ser resolvido em termos de sociedade, em termos de conjunto de espíritos que convivem aqui hoje, nesse nosso planeta, da nossa humanidade. É um problema muito grave, né? Nós começamos em 2 encontros anteriores, a respeito do racismo, que talvez seja o problema, o preconceito, né? O preconceito, porque preconceito é um problema de espírito, é um problema espiritual, é um problema do indivíduo humano, espírito humano. E a questão do racismo talvez seja assim a forma de discriminação preconceituosa mais abrangente ou mais discutida no mundo hoje. Você liga a televisão, está passando um negócio lá do outro lado do mundo, está falando de racismo. Dos Estados Unidos o tempo todo. Na Europa, no esporte, na cultura, em todas as manifestações, todo mundo preocupado com a questão do racismo, ou seja, da integração das pessoas das diversas raças. E hoje nós entramos nesse outro, que é nessa outra forma de discriminação sem precedentes na história humana, né, ela pode não ser tão aparente quanto o racismo para o mundo todo, para os jornais, mas ela é a mais antiga, porque ela nasce com a própria consciência do ser humano, a partir, obviamente, da divisão dicotômica, assim, entre masculino e feminino, para a origem da humanidade, para a reprodução, para aquela função bíblica, né, que está lá na história, escrita pela Gênesis e Mosaico, o crescer e multiplicar. Então, ali é absolutamente natural que é uma sequência, né, que nós vamos ter de divisão de comportamentos, de tarefas, de funções para cumprir esse primeiro objetivo. Mas, com o passar do tempo, isso precisa ser reavaliado por todos os espíritos que já estamos aqui há milhares e milhares de anos. Não é? Tudo bem? Fiquem à vontade. Quem quer falar a respeito desse assunto? Pode ser de forma bem genérica, o que quiser. Não assim, eu queria, né, mostrar um ponto de vista que, mesmo aqui, né, em um país assim, bem mais desenvolvido, que tem muitas mulheres, né, em posição de poder, tem uma posição muito boa né, na vida profissional, elas passam pelo preconceito de receber um pouco menos do que um homem.
né? Mesmo que elas estejam fazendo o mesmo trabalho. Ainda tem esse preconceito de um homem ganhar mais do que a mulher pelo mesmo trabalho. Ainda tem essa luta, né, de igualdade no campo profissional, né? Eu acho que a mulher tem que lutar muito mais para, né, chegar numa posição de diretora, de empresária, do que um homem. Sim. Esse é um aspecto muito importante e debatido no mundo todo hoje, da valorização da mulher na profissão, no trabalho. Mais alguma coisa? Irma quer falar? Uma coisa inicialmente? Maria de Lourdes? Tudo bem? Vamos continuar? Rose? Rose, quer falar alguma coisa? A Rose, né, nossa representante feminina negra. Muito bem. No outro assunto, né, Rose? Então, eu tô falando isso, Rose, porque nós ouvimos hoje aqui, numa conversa que eu estava vendo no vídeo, né, do professor, depois que eu vou passar o link para vocês, de uma aula a respeito dessa questão no aspecto social. E a mulher negra, ela é duplamente alvo, né? Ela é duplamente alvo. Se ela é atingida por isso, depende, né, de situações, tá? Mas muitas são atingidas duplamente pelas duas maiores formas de preconceito que nós temos, das mais comuns, das mais genéricas, que é a do racismo e da misoginia, né? E em determinadas circunstâncias, outras mais ainda, né? Nós vamos falar aqui. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Por enquanto, não? Tá bom. Hoje, Oi, Júnior, pode falar. Eu estava ali, depois vou para você. nós estávamos conversando aqui no almoço e a Rose comentou que eu estava lá em Arapiraca, aí a gente estava fazendo um planejamento para mudar para lá, e ela foi até para escolher um lugar, me ajudar lá nesse quesito aí. E ela foi pegar o voo aqui em Londrina. Ah, tá. Eu lembrei disso agora. Pode falar. E no portão, ela falou assim, Júnior, eu quase fiquei pelado. Só faltou isso arrancar minha roupa para entrar no portão lá. Precisei arrancar sapato, precisei arrancar tudo, né? E me veio isso na cabeça, mas eu não preconizei o fato na hora e tal, né? Na conversa. Mas me veio isso na cabeça, pelo fato, talvez ela Pode ser. ser negra. Pode ser, né? Pode ser. Isso acontece muito, acontece todo dia. Pode ser. Né? Sozinha, né? Ela estava só. Sozinha. Mas isso num voo doméstico, né? Num voo doméstico. Júnior, eu não sei qual é o procedimento aí no Brasil, mas aqui no Canadá, até para voo doméstico, a gente tem que tirar o sapato, tem que tirar o cinto, tem que colocar a mala e abrir tudo. Isso foi por causa, né, de 11 de setembro, né? Desde aquele dia a gente tem que fazer isso aqui também, mas não é assim, só em voos internacionais, não, em voos domésticos. Eu já presenciei assim essa situação também, né? Tem gente que passa normal, não é tão rigoroso não. Agora qualquer aqui não, aqui todo mundo tem que fazer isso, tem que tirar o sapato, tem, né, se tiver o cinto, né, para passar naquela coisa de detectar metais, né? É um procedimento que todo mundo passa aqui. A não ser como que é no Brasil, né? Talvez, né? Certas pessoas, eles deixam passar, né? Aqui não, aqui todo mundo tem que fazer isso. Pode ser um procedimento, né? Que eu sou bastante acostumado com isso, minha
profissão sempre foi assim, né? Aquele chamado randômico, né? Às vezes pelo próprio sistema, tipo assim, uma pessoa de 5 em 5, de acordo com a capacidade de verificação, tá? Em várias situações. Agora, a questão é que as pessoas, né, na situação, falamos aqui a Rose, sozinha lá e tal, ela em geral, existe uma observação assim de suspeição por causa de Yeah. racismo. Existe. Isso não digo, desse fato a gente não pode dizer, tá? Vamos colocar dessa forma, mas são alvo, sempre, né? De verificação, de situações assim. Irma, pode falar. Sua. Não, eu ia falar que o preconceito tem. Estão tentando, mas eu jogar em cima de mim agora lá no colégio, onde eu trabalho, que a minha vida social é o colégio. Era muita piadinha assim da questão da idade, porque eu já tenho idade para aposentar, e por que que eu não aposento? Eu sempre tento ser bastante educada, levo na brincadeira. Aí, aí chega um momento em que você tem que falar, agora basta, né? Uhum, E sim. eu simplesmente falei, eu até fui numa reunião com todos, eu falei, já vou falar, tenho tempo, tenho idade, já poderia estar aposentada há quase 10 anos, porque eu não quero, Isso porque mesmo. eu gosto do que eu faço. Que eu saio da minha casa sempre com prazer para ver. E o dia que eu fizer, que nem muitos de vocês aí me cobrando, ai, não vejo a hora, contando a hora, então eu vou ter a dignidade de ir me aposentar, me afastar. Não venho passar esse meu mau humor, esse para ninguém. Então, o dia que eu quiser, só tem dois jeitos de eu sair daqui. Eu estava meio brava. Falei, se eu morrer ou se eu pedir para sair. Não vou pedir para sair, então está na mão de Deus. Então não me perguntem mais se eu vou ou não aposentar. É o livre exercício de um direito legal. Sabe, Absoluto. fica aquelas piadinhas, ai, porque não sei o quê. Eu falei, não, para mim não. Eu gosto. Eu pergunto aqui para o meu diretor se eu tenho uma falta. Agora eu tenho essa semana, né? Porque está doente. Trabalho dentro do meu horário, trabalho a mais, e assim, sempre com muito prazer. Eu gosto muito, Irma, você é porque professora de rede pública, sou estadual, só para isso, saber. Você disse meu diretor, então lá o isso, diretor é um homem. é Quantos o nome. professores, incluindo o diretor, mais ou menos tem no colégio? Nós somos uma média de 70 professores. Tá. Em professores, eu falei professores aqui, você já entendeu. Prestem atenção nisso, todos, por favor. Você já entendeu que eu englobava as professoras, né? Porque a Professores nossa de língua é maneira. machista. Ela é assim, eu falo para englobar homens e mulheres, eu falo no masculino. Mas separa então para mim, tem mais professor ou mais professora? Tem mais professora, Mas bem mais, né? Provavelmente. bem mais. Mas o diretor é um homem, é um dos homens, né? Nós temos o diretor, que E- é o vice-homem, e uma das vice que é mulher. Isso. Por muito tempo no Brasil, e ainda hoje, assim, olha, que as tarefas ou as profissões mais apropriadas às mulheres eram aquelas assim mais ligadas a cuidar das pessoas, principalmente crianças, jovens, tal. Por isso, a enfermagem, o magistério, são profissões normalmente a gente já vincula à figura da mulher, né? Eu tive muito mais professoras que professores. Você vai nos hospitais, você vê muito mais enfermeiras que enfermeiros. Muito bem. Só que a direção desses trabalhos, se tiver um homem, é prioritariamente para um homem. Associando isso ao que a Miriam colocou, então nós temos, vocês veem isso, um machismo ou misoginia na área profissional também nesses aspectos? Conseguem perceber isso?
Então, eu estou aproveitando, irmão, o exemplo que você colocou, para a gente já trabalhar isso. A misoginia não está só dentro do indivíduo. Ela está, esse problema está na sociedade, na convivência, nas empresas, nos órgãos públicos, no governo, nos nossos representantes na política, né? Na política, tá? Aí criaram uma lei lá, de que não, tem que ter X% de mulheres, senão não recebe a verba. Então eles colocam as mulheres que sabem muitas vezes que não têm as condições adequadas para, ou não vão ter oportunidades para se elegerem, para que eles não percam a verba, mas daí fica na administração masculina. Até isso acontece. Então, a questão, eu estou aqui para incendiar um pouco, para a gente conversar e deixar algumas bases aqui, de como essa questão ela é embrenhada no seio da nossa sociedade, na convivência mais íntima de todas as relações sociais que existem, especialmente no nosso país, que a gente pode falar, mas tem algumas que a gente sabe do mundo todo, né? Fala, Júnior, você pediu aí? Nas instituições religiosas, né, Davi? Inclusive, bem característico. São políticas. A política, quando eu me refiro, não é só política partidária, né? Muito bem. Na religião, né? Tipo assim, eu vou tomar emprestado a tradição da Igreja Cristã Católica, que é a maior instituição formal religiosa na nossa cultura brasileira, diz assim: o papel do sacerdócio é masculino, o papel do auxílio, da ajuda ali específica, individualizada para aqueles que sofrem, é da mulher, porque é natural, originalmente na nossa cultura, da figura maternal, da figura da mulher, e do homem, do comando, da decisão, do objetivo, a mulher, do subjetivo. Mas isso, quem disse que é assim? Bom, quem disse que é assim? Nós vamos buscar isso. Boa parte das pessoas, inclusive religiosas, já que nós tocamos no assunto, Júnior, dizem que isso vem de Deus, da palavra de Deus. Nos livros sagrados da antiguidade, se a gente olhar o papel do homem, o papel da mulher, direito dos homens, direito da mulher, hoje você olha e fala assim: meu Deus, foi o senhor que mandou? Não, não foi. Nasceu com o espírito humano vindo de um instinto de dominação de um gênero sobre o outro. Nós temos uma história, uma lenda, que foi depois capitulada na época de Moisés, que é a da criação do mundo. Leem o primeiro capítulo da Gênese. E a gente vai ver, é uma história misógina, machista. Deus criou o homem e depois tirou um pedacinho dele e com aquilo construiu a mulher para lhe fazer companhia. Mas ela foi lá e cometeu um pecado que contaminou tudo. Coitado do Adão. Ele que era bonzinho. Até hoje os homens pagam, têm que trabalhar como castigo por causa do pecado da mulher. Olha isso. É de Deus isso? É a visão interpretativa dos homens animais
pelos animais homens. Né? Não é muito diferente de obras culturais, artísticas, muito recentes, que colocam a mulher num papel de objeto do homem. A gente vê isso todo dia, ainda hoje. Não é? No Corão, na Torá, nos livros sagrados do Oriente, inclusive da China, inclusive dos povos asiáticos todos, né? Na própria África, a história da humanidade é uma história de dominação do homem sobre a mulher. A história vista das sociedades, né? E a mulher, as mulheres, nem todo espírito é mulher em todas as encarnações, né? Mas então nós estamos analisando a evolução dos conceitos históricos sociais. As mulheres, o que acontece? Têm passado por situações de discriminação desde a origem por isso que eu falei que é o mais antigo, é o mais arraigado da forma de preconceito, é a misoginia. A mais antiga, mais cruel, talvez. Não estou me referindo aqui, a gente como, né, a gente tem sempre que ter aquele norte que nós somos espíritos eternos milenares. Então, a gente tem que colocar assim, como é que nós nos comportamos, encarnados ou desencarnados aqui, nesse contexto de gêneros do corpo, né? Que isso nos vem para a nossa mente. Não pensa que o caboclo, ou a caboclo, né? Quando desencarna, ele fala assim, agora eu sou espírito, não tem... E esquece isso, gente. Não é assim, não. A gente continua machista, continua, ou aquele, sabe assim, continua com os mesmos erros, com os mesmos vícios, com as mesmas torpezas, né? No mundo espiritual. Então, esses problemas que nós estamos falando aqui, está na Terra, não é uma questão dos encarnados, é uma questão da sociedade humana, tá? Inclusive de desencarnados. Tá? Então, a mudança, a mudança é claro que tem que passar, a mudança para o melhor passa por muitos aspectos. É um problema bem mais complexo, porque nós temos que nos melhorar em todos os aspectos. Nós temos que nos iluminar para vermos as verdades, que nós, às vezes, já podemos ver e nos escondemos de nós mesmos. Então, o que acontece? É um processo assim. Nós temos que aprender para mudar, mas nós temos que mudar para aprender no passo seguinte. Sabe? É como subir uma escada. Um degrau é evolução, mas ele é a base para a mudança para o outro. Não é assim? Então, nós não podemos nos privar de discutirmos isso e colocarmos isso. É uma questão seríssima, mas seríssima. Só que, né, a gente tem que aprender, assim, discutir, aprender de onde vem, aprender como é que isso funciona, para a gente estar pronto para mudar de forma equilibrada. Porque a mudança nos chama. Quando a gente não tem um ditado na doutrina espírita que diz que aquele que não muda por amor muda com a dor, né? Certo? A dor, o sofrimento, as provações são instrumentos dessa evolução, sim. Mas a gente pode evitar isso, compreendendo muita coisa ruim que acontece e a gente deixando de fazer. Né? Mais alguma coisa? Maria de Lourdes, você, com a tua experiência de vida, com certeza já foi alvo de preconceito pelo fato de ser mulher,
às vezes na sociedade, às vezes não sei o quê, às vezes alguma coisa queria... Lá atrás tinha coisa assim? Você se lembra de algo assim? Ah, não, isso não é coisa de mulher. Ou não pode, ou tem alguma experiência? Está sem som, filho. Está com som? Agora sim, pode falar. Estamos ouvindo. Eu tive preconceito, assim, mudou bastante a minha vida quando eu me separei. Eu fiquei sendo outra pessoa para amigos, né, conhecidos, assim, que se diziam amigos, né? Então, quem eu não esperava me valorizou mais, ficou comigo, acrescentou, e quem eu esperava me tratou assim diferentemente. Entendi. Doeu, né? Dói, né? Sim, Dói. sim. Então, um pouquinho de preconceito sempre tem no nosso redor, né? Sim. Deixa eu aproveitar a tua abordagem, me lembrei aqui de uma coisa, para a gente avaliar, tá? O que eu estou falando aqui, vocês podem até podem discordar, podem falar o que quiserem a respeito, a gente vai discutir aqui. Mas existe uma coisa muito interessante que eu observo, a gente observa estudando essa questão e da nossa própria vida, que é assim, tem determinadas coisas que o homem e a mulher, para o homem e para a mulher, nas vistas da sociedade machista, misógina, funciona completamente diferente. Funciona completamente diferente. Né? Você falou de separação. O homem e a mulher separam, divorciam, deixam de viver maritalmente juntos. Aí o que acontece? Cada um arruma, o homem arruma uma companheira e a mulher um companheiro. Os outros, não importa se já era casado ou não, não importa. Estou analisando esse casal que se deixou de ser um casal, associado. Às vistas da sociedade, hoje, não por esse simples fato, mas por outros, mas desde muito tempo é assim. A mulher separada namorando é uma coisa ruim. Ela não presta. Tá? Vou colocar aqui entre aspas assim. Era visto assim. Eu quero colocar para provocar vocês. O homem, quando faz isso, puxa, olha, tá refazendo. Sabe, tudo é todo cheio de bordado. A mulher é denegrida nessas situações, né? Tem um amigo que costuma dizer o seguinte: o homem que é namorador, ele é visto pela sociedade como assim, um galã, um galanteador. A mulher, quando é assim, é o quê? Tem muitos termos. E comportamento é exatamente igual, em gênero diferente, a moral é diferente. De onde? De onde isso? Qual a razão? A razão é numa estrutura de direitos diferentes para o homem e para a mulher. Eu me lembro de pessoas, mulheres, da idade da minha mãe, da minha avó, quando eu era mais garoto, lá pelos 20 anos e tal. Ah, mas ele pode. Por quê? Porque ele é homem. Alguém de vocês nunca ouviu isso? Homem Davi, pode, mulher não. Davi, tava noiva do Mark e a minha avó, a mãe do meu pai. O Mark estava lá em casa e ele derrubou um pote de açúcar. E o Mark foi lá pegar a vassoura para limpar. A minha avó ficou horrorizada. Miriam, você não vai limpar para ele? Eu falei, não, vó. Ele derrubou, ele limpa.
Ela ficou Sim. assim, horrorizada, porque, Sim. né, na geração dela, eu teria que ir lá e limpar para ele. Eu falei assim, não, pô, os tempos mudaram. Aí você entrou num ponto que eu disse lá no início. Embora o preconceito seja instituído pelo masculino sobre o feminino, sobre a mulher, ele acaba com essa cultura sendo absorvido. Pela mulher. Então, na geração da minha mãe, da minha avó, eu me lembro de muitas mulheres que não eram feministas, não, eram machistas mesmo. Já viu isso? Não, meu filho pode, porque ele é homem. A mulher não. A filha não. O filho pode. Ou não sei o quê. Isso é o quê? Isso é característico de machismo, né? Daquele supremacia de um gênero sobre o outro. Isso assimilado pelas coisas. Por quê? Não é culpa delas, não. Ou individualmente de um de outro. Aqui a gente não está falando de culpa. Nós estamos falando de conceitos que impregnam, fica na carne, fica no espírito, fica na mente, e a gente vai levando para o nosso futuro, nas nossas convivências, como se aquilo fosse normal. Mas a gente tem que dar um basta, porque não é. A gente só está falando de discriminação, de não sei o quê, mas tem coisas muito piores e que estão acontecendo todo dia, só olhar a televisão e ver. Crimes. Por quê? Porque ela é minha. Se não é minha, não vai ser mais de ninguém, eu mato. Ora, como esse homem vê essa mulher? Ah, porque eu amo. Gente, o quem ama não mata foi uma frase famosa de uma campanha nacional dos anos 70, quando um cara chamado Doca Street assassinou a própria mulher lá em Búzios, uma modelo famosíssima, mundial, chamada Leila Diniz. Júnior sabe da história, né? Não é do seu tempo, né? Gente, que absurdo! Que coisa assim, né? Que como justificar isso dessa forma? Então, eu vou aproveitar aqui, a gente tem pouco tempo, a gente vai continuar essa história, porque a gente não vai poder falar, não vai dar tempo de falar hoje dos aspectos espirituais, e nós estamos longe disso, mas eu vou colocar uma coisa aqui, para todos os que estão aqui conosco, e quem nos vê aí nos grupos, e no YouTube, de nos trazer isso como elemento. Olha só, no Brasil, eu peguei aqui eu fiz aqui uma capitulaçãozinha histórica a respeito do só aquele direito básico, fundamental, previsto na Constituição. Até hoje, o Brasil teve 7 constituições. A primeira dela foi promulgada na independência do Brasil, começou em 22, foi promulgada em 1824, tá? 1824. Há quase 200 anos, né? A independência do Brasil faz 200 anos, vai completar 200 anos esse ano, mas demorou 2 anos ali para ser público. Então, a primeira Constituição do Brasil é a Constituição do Império, de 1824. Mas o Brasil existe desde 1500, né? Só que era colônia de Portugal, então não tinha leis brasileiras, né? Tinha leis ali das províncias, daqueles governadores gerais e tal, mas não eram leis sociais. As leis sociais eram do Império, era de Portugal. E aí, qual era a relação das mulheres de 1500 a 1824? 300 anos, primeiros 300 anos do Brasil. Como é que funcionava? A mulher tinha algum direito específico? De forma nenhuma, estava muito longe disso. Mulheres, em geral, tinham, sabe que direito? Não tinha nenhum previsto. Tinha o dever de obedecer aos pais e aos maridos. Ponto. Era essa a legislação imperial de Portugal. A Constituição de 1824
não trouxe absolutamente nada de diferente a respeito disso. A única coisa é que a Constituição era direitos e deveres dos cidadãos. E quem eram os cidadãos? Alguém tem ideia? Cidadão para a Constituição de 1824 eram homens brancos que tinham posse. As 3 condições. Negros e índios, ou mulatos, mamelucos, cafusos, fora. Racismo. Homens, mulheres não, mesmo brancas e tendo posses. Ou seja, aliás, elas não tinham nem direito de ter posse no seu nome, era do marido, que era o chefe da família, pela Constituição. Então, racismo, homens, misoginia. Brancos, racismo. Que tinham posses, discriminação social. Tinha que ser homem, branco e rico. Esses eram os cidadãos, esses tinham os direitos e deveres na legislação. O resto era o que os homens brancos e ricos mandavam, eles eram obrigados. Suas mulheres, esposas, suas filhas e, obviamente, todos os índios, todos os pretos, né, todos os negros e por aí fora. Olha isso, gente. 1824. Eu estou falando 200 anos, mas como se 200 anos fosse para a história da humanidade. O que é 200 anos? Aí depois teve uma Constituição quando foi proclamada a República. Em 1890, em 99, né? Só que a Constituição, 1889, só que a Constituição saiu em 1891. Sempre demora 2 anos ali para ser igual hoje. Aí, sabe o que falava, que modificou? Nada. Numa Constituição republicana, não mudou absolutamente nada. Apenas teve uma outra Constituição, que é a Constituição Trabalhista, lá do Vargas, que começou em 1934, mas teve um código eleitoral instituído em 1832, no primeiro governo de Getúlio Vargas. 1932, desculpa, a sequência é essa. 1891, depois 1932. Aí, as mulheres tinham o direito de votar. Mulheres dos homens que também tinham esse direito, obviamente. E tinha várias outras coisas, mas as mulheres garantiram o direito ao voto. Primeira coisa. Aí teve uma outra Constituição em 1967. Olha como está chegando. Nós estamos falando de ontem, velho. 67 eu já tinha nascido. Que foi apenas para regular as relações do Estado com o cidadão em função da ditadura militar, instituída em 64. Então, em 67, não teve mudança nenhuma. Somente em 1988 foi promulgada a Constituição que diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, de cor, de raça e de credo. 1988. Ontem! Por aí, é lógico que tem todo um outro arcabouço a subir, mas todos seguem essa diretriz. Ou seja, nós estamos falando de uma coisa que vem lá das origens da história dos povos. As mudanças recentes são muito grandes. Mas por que esse assunto é emergente e emergencial? Ele está emergindo, ele está subindo, ele está vindo à tona, ele está fervilhando. Ele está nos chamando todo dia, no jornal, da manhã até o da meia-noite. Porque é urgente. Porque a nossa experiência humana chegou num ponto que é urgente. Urgente, urgentíssimo.
que o espírito humano trate de solucionar essas questões, de resolver. Isso está dentro do contexto da nossa história aqui, né? Tem várias outras coisas que nós podemos trazer a respeito dessa história, essa história toda, que não é só nossa, tá? Que é do mundo todo, de todo o espírito humano, com aspectos terríveis de um lado, e da superação por outro. Mas nós queremos deixar essas reflexões, essas informações, os comentários de vocês, para a gente internalizar, rever, repensar e semana que vem a gente voltar a discutir aqui junto com outras situações. E como é que fica espiritualmente? Nós colocamos esse aspecto primeiro, porque ele vem historicamente, mentalmente, espiritualmente, ele vem adiante, ele vem na frente de outros problemas que isso tudo causa, que nós vamos comentar depois, tá bom? Alguém quiser falar alguma coisa, mais uma, fiquem à vontade. Nós estamos encerrando, mas tem tempo para um comentário. Estamos gatinhando, então. Estamos sendo empurrados pela força da correnteza, né? Para dizer o seguinte, ou muda, ou se muda daqui. É, Pelo menos isso. verdade. Temos essa terceira opção bem clara, né? Verdade. Porque num mundo de uma família de espíritos engajados com a vida do outro, com o bem do próximo, né? Com aquele bem comum que todo mundo cita, né? Mas que é muito difícil trabalhar por ele, não tem espaço para nós, para os nossos egoísmos, os nossos orgulhos e as nossas idiosincrasias, assim, e o nosso materialismo, né? De achar, olha como eu sou melhor que o outro porque eu tenho por causa da diferença de melanina, porque um nasceu num corpo, o outro no outro, de gênero diferente, e amanhã. Mas isso tudo nós vamos conversar semana que vem. Ok? Então, nós vamos preparar para encerrarmos a nossa reunião, agradecendo, mais uma vez, como disse o Júnior no início, a Jesus e a todos os nossos amigos do bem por nós, do bem pela terra, do bem pela humanidade, do bem pela igualdade, liberdade e fraternidade entre todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e obrigado a todos os que compartilham conosco essa experiência. Muita paz. Obrigado a todos.